Fala galera, estamos aqui para fazer a nossa oficina Enem. Nesse ano eu resolvi dividi-la em duas partes. A primeira tá aí do lado, vocês estão vendo. Eu vou conversar sobre os 6 mandamentos de estratégia no Enem, que são coisas muito importantes para a gente fazer. E já vou explicar de onde é que eu tirei essa história de mandamento e quais são eles. E na segunda parte a gente vai pegar as questões de biologia de uma das provas do Enem, que é a da edição de 2015, e eu vou fazê-las com vocês e na prática vou aplicar os mandamentos e além disso, alguns dos mandamentos no caso, e além disso, a gente vai também fazer o seguinte. Na segunda parte eu vou mostrar várias pequenas estratégias de resolução de questões que aumentam muito a probabilidade de acerto de vocês. Mas vamos lá então, começando a falar sobre essa história de os 6 mandamentos de estratégia do Enem. Até fiquei grandão aqui com vocês para conversar melhor. Olha só, já cansei de ver alunos que num ano lá estudaram e tal, Enem, nota 740 de média. Pô, uma média trilegal, né? 740, não passei, mas já tô perto das cabeças lá, né? Porque 790, 800, dependendo do ano, já é a nota mínima que me permite entrar numa federal. Geralmente o sonho principal de quem quer o Enem. Só que aí tem um negócio. O cara no outro ano vai lá, estuda o ano inteiro, chega no Enem e faz os mesmos 740. E isso é extremamente desmotivador. Por quê? Porque ele se matou estudando o ano inteiro e não viu a nota dele aumentar um mísero pontinho. Parece que ele simplesmente pegou o ano dele e jogou fora. Eu já ouvi essa história mais de uma vez. Se tu quer saber, eu já ouvi história, inclusive, de apavorar. O cara 3 anos seguidos repetindo a mesma média no Enem. E durante os 3 anos estudou um monte, ou seja, no segundo e no terceiro ano, a impressão que dá é que não fez nada, né? Quando na verdade é óbvio que a pessoa fez. Óbvio que a pessoa sabia mais a matéria como um todo no seu segundo ano do que no primeiro, e muito mais no terceiro do que no segundo e no primeiro. Tá, e aí, por que que isso não se refletiu como um aumento da pontuação do Enem? Esse é o grande ponto. Estratégia de prova, no caso, deficitária, quase sempre é o causador dessa manutenção das médias ao longo do ano. Porque no Enem não adianta só saber conteúdo, e essas pessoas que mantêm a mesma média no Enem de um ano para outro, ou quase, ou aumentam, mas só um pouquinho, tendo se matado estudando, são as provas vivas de que só conteúdo sem estratégia não te permite avançar nessa prova. Então esse é um pilar, eu sempre falo, é um tripé aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, para ficar assim bem concreto, porque sabe que professor gosta de mostrar as coisas com exemplos. Não tinha aqui, mas pega aqui, ó, do anel luminoso. Tá aqui, ó, tripé. Tripé. Para esse tripé conseguir ficar na mesa, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha eu aqui, que loucura. Para ele conseguir ficar na mesa, olha meu microfonezinho ali que tem outro tripé. Ele precisa de 3 pilares. Faltou uma perna? Não tem como esse anel luminoso ficar aqui parado. Uma das pernas para passar no Enem é conteúdo. É a mais óbvia. Mas a segunda peça, galera, é a estratégia. Saber o conteúdo. Mas não ter estratégia, cai. E a terceira, Sor? A terceira é, ó, mental. Psicológico bom. Resistência mental no dia da prova. A parte psicológica.
Se não tem conteúdo, não adianta nada ter psicológico e estratégia. Se não tem estratégia, não adianta nada estar bem de cabeça e saber o conteúdo. Entendeu? Então, um depende do outro, eles só vão conseguir deixar o tripé de pé se os três estiverem funcionando numa boa. E eu não sou psicólogo, entendeu? Para ficar ajudando vocês com essa parte da força mental. Mas é um ponto que você tem que observar. Eu posso te ajudar no conteúdo e eu posso te ajudar principalmente nas estratégias. Mas aí vocês vão me perguntar, como é que eu sei esse negócio de mandamentos do Enem se eu só fiz o Enem uma vez? Que inclusive foi em 2015, que é a prova que a gente vai corrigir na segunda parte da nossa oficina. Inclusive, nesse ano eu só fui no primeiro dia, na época era humanas e natureza. Eu nem fui no segundo dia porque fiquei com preguiça, porque era muito cansativo. Fui só pra pegar o clima da minha prova. Como é que eu sei tanto de estratégia se eu nunca passei na prática por isso? É porque eu já assisti muitos vídeos de muitos alunos que passaram no Enem, sabe, em medicina, explicando as suas estratégias. Eu estudei o que esses caras fazem. E quem melhor para falar sobre as melhores estratégias do Enem do que um aluno que aplicou estratégias que deram certo? Mas como são muitos alunos que cada um aplica a sua estratégia, muitas vezes as estratégias que um recomenda são um pouco diferentes daquelas que outro recomenda. Porém, existem algumas práticas que todos os alunos que eu assisti falando sobre estratégias para o Enem recomendam. Então é sobre esses caras, é sobre o que esses caras falam em comum que eu bolei os meus 6 mandamentos do Enem. A partir, então, de conselhos em comum de vários alunos que já passaram pelo Enem, eu bolei coisas que todo mundo faz, sabe? Que, tipo, é unânime. Meu, isso aqui tem que fazer. Por isso são mandamentos, porque se todos ou a maioria dos alunos que passam em medicina pelo Enem fazem essas coisas, meu, dificilmente não fazer vai te ajudar, sabe? É muito importante. Então, daí eu fiz essa síntese dos 6 mandamentos do Enem, que eu quero trazer para vocês agora. Então, agora vamos aqui para minha tela. Vocês estão me vendo aí. Quais são os 6 mandamentos de estratégia para o Enem? Primeiro mandamento. A primeira coisa que você deve fazer ao receber o caderno de questões é respirar fundo. Respirar bem fundo. Porque, olha o que está escrito ali. Respirar engana seu cérebro. Mas como assim, galera? Vocês sabem, né? Que lá no Enem você tem que ficar aqueles primeiros 30 minutos parado na sala, esperando até a bendita hora que os fiscais vão lá rasgar aquela folhinha para te entregar. E são horas muito tensas. Meu, é o ano inteiro, no caso dos alunos que apostam todas as fichas no Enem, pensando naquele momento. Então é natural que a gente fique muito ansioso, que a gente fique nervoso, e tudo isso tem a ver com adrenalina na corrente sanguínea. E a adrenalina na corrente sanguínea deixa a gente meio burro, sabe? Então quando a gente pega a prova, meu, a gente tá num grau de ansiedade que a gente não consegue nem raciocinar direito. E quem já foi fazer o Enem sabe do que eu tô falando. Então antes de você, ao pegar o caderno de questões, começar a olhar, no primeiro dia provavelmente a proposta da redação, você vai respirar fundo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E quando você respira assim, o seu cérebro percebe isso, e isso envia uma mensagem pro teu cérebro que tu tá te acalmando, mesmo que tu não esteja. E isso faz o teu cérebro diminuir a produção de adrenalina e te deixa mais pronto e sereno para começar essas 2 maratonas que são o primeiro e o segundo dia dessa prova. Todos os youtubers especialistas em Enem, que são ex-alunos, que agora ficam fazendo videozinho lá para ajudar a galera que tá passando pelo que um dia eles passaram, falam sobre isso. Então esse é o primeiro mandamento, bem simples. Segundo mandamento do Enem.
sempre iniciar com a pergunta. Dá uma olhada nessa questão. Se o aluno não tem estratégia, deixa eu só abrir a minha canetinha aqui, que eu tenho um aplicativo aqui de canetinha, beleza, voltamos agora para cá. Se o aluno não tem estratégia de prova nenhuma, como é que ele vai fazer cada questão do Enem? Ele vai fazer como ele sempre fez na vida dele. Ele vai começar lendo pela primeira linha e ele vai terminar lendo pela última. Aí olha só que interessante. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação do gene. E é assim que o cara vai ler, sabe? De uma bactéria para que ele possa produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina porque receberam. Quase sempre depois de ler a pergunta, sabe o que ele vai ter que fazer? Peraí. Modificadas, as bactérias foram. Que história é essa? Quase sempre ele vai ter que ler o texto de novo. Para saber o que foi essa modificação. Aí quando ele for ler o texto pela segunda vez, o que vai acontecer? Daí ele vai ler o texto procurando a história da bactéria. E aí, ele vai ler que o Boyer, que é o cara que fala, introduziu a informação responsável pela fabricação de insulina humana em uma bactéria. Bom, então é a informação responsável pela fabricação da insulina humana. Aí ele vai ler ali, ó, as bactérias, então ele vai ter que ler de novo a pergunta, ele vai ter que ler o texto duas vezes, a pergunta duas vezes, para ir para as alternativas. Tem um jeito de fazer que agiliza a parada e já a gente vai falar do porquê que precisa agilizar a parada, que é o seguinte. Primeiro você começa lendo a pergunta e não o texto. Você sai da obviedade que seria começar pelo começo. As bactérias modificadas por fulaninho passaram a produzir insulina humana porque receberam. Então você vai ler a pergunta. Depois, então elas passaram a produzir insulina porque receberam alguma coisa. Aí você vai ler as alternativas bem rapidinho. Sequência de DNA, proteína, RNA, cromossomo. Uma dessas coisas aí elas receberam. E aí você vai ler o texto. E aí você vai ler o texto procurando o que as bactérias receberam e já sabendo previamente o que elas podem ter recebido porque leu as alternativas bem rapidinho. Então a palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina. Então foi isso que elas receberam, sabe? Então, se elas receberam essa informação, aonde está essa informação? Aí você tem que saber biologia para saber que é a sequência codificante do DNA que contém o gene para a insulina humana. Então é muito mais rápido fazer quando você inicia pela pergunta. E mais que isso, o pessoal que é do YouTube gosta de chamar de você inicia pelo comando da pergunta. O que é iniciar pelo comando da pergunta? Cara, lê a pergunta primeiro. Aí você já vai saber o que é perguntar. Aí você olha as alternativas bem rápido para ter uma ideia do que pode ser a resposta. E vai pro texto. Aí quando você for ler o texto, você vai ler o texto focado. Você está procurando uma coisa relacionada à pergunta, não lendo por ler. Aí você vai ler a pergunta uma vez, ler o texto uma vez. Talvez você precise ler a pergunta uma segunda vez, mas aí vai ser mais rápido porque a pergunta é mais curta. E isso te faz ganhar tempo. E galera, por que precisa ganhar tempo? Se você já fez Enem, você sabe, é muito difícil terminar esta prova. Seja no primeiro dia, porque tem redação, seja no segundo dia, porque matemática tem muita conta. Logo, você não pode fazer a prova, vamos lá, vou fazer o Enem, tem que ser um modo focado, não é atrapalhado, que não, mas tem que ser focado, objetivo, sabe? Logo, qualquer microestratégia que te dê uns segundinhos, se somar a outras estratégias que te deem outros segundinhos, já vai te dar alguns minutinhos que podem ser preciosos lá no fim da prova, porque poderão, por exemplo, vou ser bem fatalista, te permitir acertar uma questão a mais que pode ser aquela que te faltou se tu ficou perto da linha de corte, mas não a atravessou e por causa dela vai ter que voltar pro cursinho. Então sim, tem que ser estrategista, preciosista, sabe? Por isso que é tão importante estratégia. E essa daí é consagrada. Lê a pergunta primeiro, depois dá um bisu nas alternativas voando e vai pro texto lendo focado, procurando as coisas relacionadas à pergunta, sabe? Para chegar na resposta mais ligeirinho. Beleza, então esse é o segundo mandamento. Vamos agora para o
Terceiro mandamento, o primeiro foi respirar antes de pegar o caderno de questões, o segundo para enganar o cérebro, o segundo é iniciar sempre com a pergunta. Terceiro mandamento. E aí para falar o terceiro mandamento, eu tenho que falar disso aqui. A famosa, vou até escrever bem grande aqui porque não cheguei a colocá-la, né? Peraí, vem pra cá, aqui, pronto. A famosa TRI, Teoria de Resposta ao Item. Essa é uma maneira do Enem corrigir a prova, tá? Na qual o teu número de acertos vai te atribuir uma pontuação. E o que acontece no Enem? Que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender. Eu fiz 20 acertos. Meu amiguinho fez 20 acertos. E aí quando você vai olhar a pontuação que rendeu os 20 para ele e para mim, ele ganhou mais pontos do que eu. Como é possível isso? Se nós acertamos 20 questões. Vocês acertaram 20 questões, mas vocês não acertaram as mesmas 20. E isso faz muita diferença. Por quê? Porque o Enem, ele classificou previamente cada questão que entrou na tua prova como fácil, média ou difícil, que nem tá aí pra vocês, né? Tá aí pra vocês, beleza. Que nem tá aí pra vocês. Na verdade, cada questão tem tipo um score de dificuldade que é um número, sabe? E aí tem tipo um ranking assim, quanto maior o número, mais difícil, quanto menor o número, mais a gente classifica em fácil, médio e difícil aqui para fins didáticos. Mas enfim. Aí o que acontece? Olha só, vamos olhar o exemplo prático e depois refletir sobre ele. Opa, peraí, o que eu fiz aqui? Que loucura. E refletir sobre ele. Todo mundo aqui, candidato 1, 2, 3 e 4, acertou 20 questões das 45 de matemática num ano lá. O candidato 1, ele fez, olha ali, ó, 615, 376, 301, 587. O candidato 1, ele fez a maior nota de todas, 615. O candidato 3, ele fez a menor nota de todas, 301. Qual foi a diferença entre eles se eles acertaram 20 questões? É que o candidato 1, ele acertou todas as questões com menor nível de dificuldade, acertou 5 questões de nível médio e errou as outras médias e errou todas as difíceis. Já o candidato 3 foi o contrário. Ele acertou todas as que o Enem pré-classificou como difíceis, acertou 5 médias, errou todas as outras médias e errou todas as dificuldades baixas. Por que a teoria de resposta ao item considera que o candidato de número 3 merece uma nota muito inferior, menos da metade daquela atribuída para o candidato número 1, se eles acertaram 20, por causa de uma coisa que a TRI consegue calcular, chamada de coerência pedagógica. O que é isso? É coerente você acertar todas as questões fáceis se você sabe mais ou menos a matéria? É. É coerente você acertar umas médias e errar as outras se você tem um conhecimento médio para baixo? É. É coerente se você é um aluno de bom para médio, de ruim para médio em matemática, errar todas as de dificuldade alta? É. Sabe? Então essa coerência te dá mais pontos. Agora, é coerente você ser um aluno que acertou 20 questões, então você não é assim o top da matemática, acertar todas as difíceis e errar todas as fáceis? Não é coerente. E aí ele taca a tua nota lá pra baixo. Por quê? Porque se você acertou alguma questão por chute, essa maneira de atribuir pontuação pega que tu acertou por chute. E aí não te dá tantos pontos. Esse é a tal da coerência pedagógica. E olha que interessante. O normal não é o aluno acertar todas as fáceis e só 5 médias e obter 615, que seria a maior nota possível para pessoas que acertaram 20 questões. O normal não é o cara acertar todas as difíceis e acertar só 5 médias e por isso receber a nota que é a menor nota que uma pessoa que acertou 20 questões poderia receber. O normal é o que acontece com o candidato 4.
Acertou a maioria das fáceis, errou uma ou duas. Acertou 5 médias e errou duas difíceis por, sei lá, acertou duas difíceis porque naquela matéria ele sabia bem, embora na maioria da matemática ele seja ruim, ou uma dessas duas, ou de repente até as duas acertou no chute mesmo. Mas aí, olha só que interessante. Olha a semelhança da nota do candidato 4, 587, para o candidato 1, 615. Se aproximam muito, né? Se aproximam muito. Então, se tu conseguir fazer o que o candidato 1 fez, pô, melhor, né? Mas o mais desejado, o mais comum é você ser o candidato 4. Chegou próximo da nota ideal para quem acertou 20 acertos, sabe? Um deslize ali que outro numa questão fácil. Agora, olha que interessante. Se você foi que nem a candidata 2, acertou todas as médias, errou só duas, acertou só duas fáceis e acertou três difíceis, você também foi muito incoerente. Porque o coerente para quem acertou 20 acertos é acertar o maior número de questões fáceis. Então a tua nota fica 376, fica muito parecida com a nota de quem tem a menor nota possível para quem acerta 20 questões nessa prova, que é 301. Conclusão ao analisar tudo isso. Quais são as questões que têm mais peso na prova? As fáceis. Quais são as questões que vão te render mais pontinhos? As fáceis. Quais são as questões que vão te render menos pontinhos? As difíceis. Isso quer dizer que você tem que mesmo errar as difíceis? Claro que não. Todas te rendem pontinhos, mas algumas rendem mais e outras rendem menos. E o conjunto de algumas rende mais, o conjunto de fáceis, e o conjunto de outras rende menos, como o conjunto de médias. Logo, a tua nota sempre vai ser prejudicada cada vez que tu errar uma fácil. Errar uma fácil te faz perder muitos pontinhos. Errar uma difícil te faz perder poucos pontinhos. Por isso que eu falo que as fáceis são aquelas que têm mais peso. Por isso, uma estratégia que olha esse gráfico aqui, até gostei desse gráfico, ó. Olha que interessante, de uma outra prova, nesse caso de ciências da natureza, mostrando, ó, como, ó, a pessoa que fez aqui, ó, possivelmente 13 acertos nessa prova, ele pode ter pontuado 300 e alguma coisa, 300 e alguma coisa, ou ele pode ter pontuado quase 600 e alguma coisa, sabe? Então esse gráfico vai te mostrando isso daí, ó, como numa linha de score e número de acertos, ela deveria ser uma linha, né? Assim, né? Quanto maior o meu número de acertos, maior o meu score. Mas pode acontecer, olha que interessante isso. Pode acontecer de uma pessoa que acertou, vamos ver, por exemplo, aqui, isso aqui deve dar o quê? Uns 520 pontos. A pessoa pode ter acertado 11 acertos e ter somado 520. E ela pode ter acertado, por exemplo, 19 acertos e ter somado 520 também. Então o cara que fez 11 e o cara que fez 19 somaram 520. Como é possível? Por causa da TRI, que tem essa maneira de avaliar a coerência pedagógica na hora de atribuir o teu score. E por esse motivo e nenhum outro, a terceira questão é: pule as questões que você não entendeu nada. Pule as questões que você considerou muito difíceis. Porque pensa, se tu considerou ela muito difícil, ou ela é muito difícil mesmo, e aí ela é muito difícil para todo mundo, e provavelmente ela caiu como difícil. Pode acontecer dela não ser muito difícil, mas tu tá com dificuldade com ela, porque de repente naquele conteúdo daquela questão, tu é fraco. Pode acontecer. Então é muito importante a gente chegar numa prova sabendo que conteúdo a gente é bom ou que a gente é ruim. Independente do caso, se é uma questão muito difícil, provavelmente tu não vai conseguir fazer. Então tu tem que ter a habilidade, e isso a gente ganha treinando, fazendo provas, de perceber que essa daqui não é pra mim e pular. Porque a maioria das questões que tu pular vão ser questões difíceis porque caíram como as difíceis mesmo. E aí, você tem que pular. Então no Enem, você não começa da número 1 e termina da 45, sacou? Você vai pulando as difíceis. E as que você percebe que são acessíveis, tu já pega e já faz. Em humanas, em linguagens, isso é mais intuitivo. Tu vai fazendo a prova e tu vai indo pelo que tu tem mais facilidade. Ou se tu foi aquela que tu começou a ler o texto e não tô entendendo nada, vaza. Mas numa de figura em linguagens, geralmente essas são questões que os alunos conseguem fazer com mais facilidade. Se uma questão tem um textão
e outra tem um textinho, qual você deve escolher? A que tem o textinho, sabe? Mas se você lê o textinho e vê que tá difícil mesmo assim, pô, é um textinho, você demorou pouco tempo para ler o textinho, dá tempo de pular ainda. Então não se enrola demais. Se você tá fazendo uma questão que você acha que ia dar, mas ali no segundo ou terceiro minuto de resolução, você viu que tá longe, você tem que ter uma espécie assim de sinetinha menor. Você achou que estava para fazer, mas na verdade você julgou errado, não estava dando para fazer e vaza da questão. Então você tem que começar fazendo as fáceis, galera, fazendo as que tu tem muita facilidade, tu reconhece isso com teu autoconhecimento, fazer provas antigas ajuda muito a gente afinar esse reconhecimento do que eu consigo fazer com velocidade e do que eu não consigo fazer com velocidade. Por quê? Porque pensa, no início da prova, vamos fazer um gráfico aqui, ó, antes da gente colocar os outros slides. No início da prova, peraí, vamos fazer um gráfico aqui legal, ó. Como é que está a minha energia mental no início da prova? No início da prova, a minha energia mental está aqui. Bah, tô com a cabeça descansada. Mas aí eu vou fazendo a prova e aí a minha energia mental vai diminuindo. E, pô, quem já fez Enem sabe, né, que tu chega no final da prova exausto. Quando que a gente tem mais chance de cometer erros por desatenção? É no início da prova, que a gente está com um pouco cansaço mental, ou é no final da prova, né? Então faz sentido a gente deixar questões fáceis para o final da prova, quando a gente está muito desatento e aí tem maior probabilidade de perder uma questão fácil que vai nos roubar muitos pontos por desatenção. Não faz sentido. Por isso você tem que ter estratégia. Então você tem que fazer as fáceis, pular as que você tem dificuldade. Fazer as fáceis, pular, você tem que ter dificuldade. Resumindo a ópera, se você viu a questão, what the fuck, fiquei pra titia, pula ela. Pula ela, a gente não tá acostumado a fazer isso em vários vestibulares. É uma coisa única do Enem. Se não parar para pensar nisso, aumenta tuas probabilidades de quê? De repetir os 740 no outro ano. Se continuar fazendo a prova do mesmo jeito, pode ter aprendido um monte de coisas a mais que pode acontecer, sabe? De tu manter a tua nota. E isso faz, meu Deus do céu, muita diferença e a gente melhora isso no treino. Quarto. Além de ter que pular as difíceis de uma prova, nenhum youtuber, vestibular, bicho medicina, nenhum aluno meu com o qual já conversei, faz as 45 questões de uma prova numa sentada só. Não faça as 45 de uma prova para depois trocar a outra. Alterne. E aí você tem que bolar uma estratégia para o primeiro dia e uma estratégia para o segundo dia, baseando-se nessa alternância e que provas vão te dar mais pontinhos. Porque, por exemplo, para passar na UFSPA, que é a fundação, que é a Faculdade de Medicina aqui de Porto Alegre, de onde eu estou gravando essa oficina para vocês, como é que eles calculam? Ele pega a tua nota na redação, a tua nota em linguagem, a tua nota em humanas, a tua nota em matemática, a tua nota em natureza, soma esse bagulho todo aí, divide por 5, a tua média aritmética simples, essa é a tua nota. Quem tiver média aritmética maior, vai passar. Na URGS não. A URGS vai atribuir peso para redação, peso para linguagens, peso para... Nem sei se para a URGS atribui peso para redação, não tenho certeza, mas eu sei que a URGS dá muito peso para linguagens e para natureza. Porque lá no vestibular da URGS, quem é que tem muito peso? Química, biologia e até língua inglesa, que daí que tá na linguagens, e português, que tá na linguagens, sabe? Então, o que tu precisa entender? Quais são, entre natureza, redação, linguagens, matemática e humanas, quais são as provas que te dão maior possibilidade de aumentar a tua média aritmética ou tua média ponderada, se for uma URGS. Aí você vai vir para cá, ó. Geralmente no Enem, qual é a única prova que quem foi melhor faz 1000 redação? E não é relativamente tão difícil você fazer mais que 900 na redação do Enem. Então a redação
quase sempre é a maior nota do aluno quando ele vai somar aqueles 5 números. Então a redação é a grande prioridade do primeiro dia, porque ela é quem vai te render mais pontos. Aí olha aqui ó, essa tabela, Enem 2020, nota máxima. Quem acertou 45 de linguagens fez 801. Quem acertou 45 de humanas fez 862. Quem acertou 45 de natureza fez 854. Então perceba que nesse ano gabaritar humanas era melhor do que gabaritar natureza. Humanas te dava um pouquinho mais de ponto. Quem diria isso? Mas digamos que é uma diferença pequena ali, né? 8 pontos. Então humanas e natureza meio que se equivalem em te dar pontinhos por questão acertada. Agora olha a matemática. 975. E galera, todo ano é assim. Matemática te dá mais pontos do que as outras. Logo, das provas de marca X, qual é a que tem mais peso? Matemática. Porque com menos acertos você consegue fazer uma pontuação maior em matemática do que o mesmo número de acertos nas outras. E nos outros anos do Enem, até varia um pouco isso que vocês estão vendo aí, mas é mais ou menos parecido, galera, é mais ou menos parecido. E olha ali a prova que te dá menos pontos. Linguagens. Então no primeiro dia, redação é o que te dá mais pontos, humanas é o segundo lugar que te dá mais pontos, linguagens é o que te dá menos pontos. E no segundo dia, matemática te dá mais pontos, natureza te dá menos pontos. Então, pensando nisso, você tem que bolar a sua estratégia de alternar. Aqui não tem um consenso entre os alunos, sabe? De qual é a melhor estratégia. Cada um dá meio que a sua, mas tem alguns modelos de bolo pré-prontos, os quais a gente pode olhar e decidir qual se adequa mais à nossa realidade. E são esses modelos de bolo que eu quero mostrar para vocês agora. Dia 2. Por que eu comecei pelo dia 2? Porque é o dia mais fácil de montar a estratégia, porque não tem redação e a redação bagunça tudo. Você tem 5 horas para fazer as 90 questões, se botar na ponta do lápis, dá 3 minutinhos e alguma coisa por questão. Mas você tem que lembrar que tem que marcar na grade, né? Então, tira fora. Em média, a cada meia hora, você pode fazer 10 questões. E aí, olha só. Primeira estratégia, a mais sugerida entre os alunos. Começa fazendo 15 de matemática, mas assim ó, pulando a fuzel, só procurando as barbadinhas da matemática. E nesse caso a barbadinha é, eu olho, eu sei fazer. Eu olho, eu sei fazer. E como é que um aluno treina essa história de olhar para uma questão e perceber que sabe fazer? Já tendo treinado com provas antigas, vocês vão pegando esse jeito, porque as provas do Enem, eu já vou até antecipar uma coisa, elas são provas mais repetitivas do Brasil. São as provas que mais mantêm um padrão pré-pronto no Brasil. Logo, fazer as provas antigas do Enem é a melhor maneira de se preparar para o Enem, melhor do que fazer provas da FUVEST para FUVEST, da URGS para URGS. Meu Deus, no Enem isso é ainda mais produtivo. Então, você vai pegando o jeito da prova, sabe? E aí, 15 de matemática. Aí a tua cabeça vai estar cansada, porque tu já fez muita conta, é um pedaço do teu cérebro ali que está sendo usado. O que tu faz? Pá, troca para 15 de natureza. E geralmente o pessoal procura questões de natureza teóricas, para mudar um pouco a balada, entendeu? Então se é de cálculo e tu sabe fazer, olha, nessas primeiras 15 eu pularia. Teóricas de matemática, teóricas de física, teóricas de química. Porque, galera, as teóricas de química e física quase nunca são das difíceis. Vão ser das fáceis ou das médias. Então, se tu é bom na teoria, já vai. Biologia é a mesma coisa. Bom, biologia quase tudo vai ser teórica. Aí depois, você faz mais 15 de matemática. Aí depois você vai para 15 de natureza. E aí, se tiver esgotado as teóricas, aí pode tentar as de cálculo de natureza. E aí eu espero que as últimas 15 de matemática que tu deixou nesse número 5 sejam as 15 piores de matemática da prova e que as 30 menos ruins de matemática da prova sejam as 30 primeiras que tu escolheu fazer. Para depois deixar as 15 que eu espero que você tenha conseguido deixar para o final piores de natureza. Sabe? E aí, como é que eu sei qual que é pior, qual que é melhor? Não tem como tu saber, porque nem a gente sabe. Bah, o Enem até divulga, sabe? Mas o cara tem que ter um super computador e manja muito de análises para conseguir pegar os dados que o Enem nos disponibiliza e classificar as questões como fáceis, médias ou difíceis. Sabe? Então, você tem que ir no feeling. E aí, esse feeling, meu amigo. Feeling, meu amigo. Como é que tu pega feeling? Tu pega feeling
Na prática, primeira vez que tu chegou numa guria, primeira vez que tu chegou num guri, primeira vez que uma guria chegou em ti, primeira vez que um guri chegou em ti, como é que tava o teu feeling? Horrível, horrível. Mas a prática vai te dando feeling. Mesma coisa para as provas. A prática vai te dando feeling. Tá bem? E aí você vai pegando feeling praticando. Estratégia B. Começa com as 15 teóricas de natureza. Essa é para quem? É para quem tem trauma com matemática. Por que tem que começar com matemática? Porque matemática te dá mais ponto. Quais são as questões mais valiosas da prova de natureza, da prova do segundo dia? As 15 de matemática que o Enem classificar como quais são as mais fáceis. Eu não tenho como saber quais são, mas eu espero que das 15 primeiras que eu resolvi fazer, a maioria seja. Mas se você tem trauma com matemática, se ela te deixa muito inseguro, e isso é muito normal, talvez o melhor para ti seja começar com as 15 teóricas de natureza, porque aí você vai fazer questões mais acessíveis e isso vai te dar uma calma, entendeu? Tipo assim, não zerei, né? Fiz 15, ou pelo menos fiz a maioria. E aí sim você pode ir para 15 de matemática e depois ir trocando e que as 30 últimas que você deixou para o final sejam as mais difíceis. Tá? E se tu tá bem na matéria, inclusive tu consegue fazer esse bloco das 60 primeiras com uma média de menos de 3 minutos por questão. Sabe? Porque as últimas 30, se são realmente muito difíceis, a tendência é que elas inclusive demorem mais do que 3 minutos por questão. Claro que isso depende muito de quanto o aluno sabe de cada matéria, sabe? Tipo assim, uma questão pode ser difícil, mas se tu domina muito aquele assunto, ela vai ser fácil pra ti, porque tu domina muito aquele assunto. Tá bem? Eu tô falando difíceis em relação ao que o INEP deve ter classificado, sabe? O nosso estudo vai fazendo questões difíceis ficarem fáceis. E uma terceira estratégia que muitos alunos gostam é o seguinte, é fazer menos alternância. É pegar a prova de matemática e varrer ela. E tudo que eu sei fazer já faço. E tudo que eu não sei fazer ou que me embolei, eu deixo. E depois pegar a natureza e fazer o mesmo. E depois ir pro resto de matemática e pro resto de natureza. E não alternar tanto. Tem gente que prefere assim. Não tem uma receita de bolo que é melhor que a outra. Mas essas são as principais receitas de bolo que os nossos boleiros, que são os alunos que já passaram em medicina pelo Enem, sugerem que a gente faça. Isso para o dia 2. Agora vamos pro dia 1. Vamos pro dia 1. Ah, inclusive eu não troquei aqui, né? Botei dia 2, tinha que ter trocado. Mas é dia 1, 5... Tá. Eu não aguento, meu toque é muito forte, então eu vou ir até lá o slide, vocês estão olhando aí um pedaço da minha tela, e eu vou trocar porque eu não aguento isso. Então peraí, dia 1, 5h30, pronto, vamos ver, tá aí, pronto, resolvido. Todo mundo no dia 1, que é o dia mais nervoso, porque é o primeiro, né? O segundo tu já fez um dia de Enem, entendeu? Tu já não tá mais com aquela coisa da novidade, da ansiedade da novidade. O primeiro dia tu tá com a ansiedade da novidade. E qual é a grande coisa, assim, meu, pra quem não fez o Enem e acompanha as notícias, começou o Enem, 1h30, 1h31, já tá no site do INEP, qual é o tema da redação, 1h35, em todos os principais portais do Brasil, a notícia de capa dos portais é redação do Enem é sobre não sei o que, tá? É a regra, é assim sempre. E aí, o que todo o Brasil quer saber, qual é o tema da redação? Então é claro que tu vai pegar a prova da tua respiradinha e olhar a proposta de redação e ler os textos de apoio. O que os youtubers, os alunos recomendam? Lê aquela proposta e pega uma folhinha ali, ó, e começa a escrever as ideias que te vieram na cabeça. De coisas que tu pode colocar na tua redação, mas solto, sem nenhuma argumentação. Já vai pensando, primeiro parágrafo pode ser isso, segundo parágrafo pode ser isso. E escreve. É o que a gente chama de um brainstorm. Uma tempestade de ideias. Mas só a tempestade de ideias. E aí fica ali uns 20 minutos nesse negócio. Tá. Elencou tudo. Aí tu já vai pensando, isso é melhor, isso é pior, essa coisa que eu elenquei aqui não é tão boa, essa daqui, essa aqui é muito legal, essa aqui eu vou ter que escrever. A citação do fulaninho ali, vou ter que botar. E aí tu para. E tu vai para a prova de humanas, porque pontua mais e faz 15 de humanas, troca, vai para linguagens, 15 de linguagens. Por quê? E aí 5 tá escrito ali, volta e tenta fazer o rascunho. Por que não direto o rascunho, que é uma outra estratégia que inclusive está aqui, é a estratégia C? Muitos alunos falam que enquanto o teu cérebro tá lá focado em humanas e linguagens, é um pedaço do teu cérebro que tá focado. O outro
tá silenciosamente, inconscientemente, juntando pontinhos e já construindo um esboço de rascunho. E aí, quando tu vai fazer o rascunho depois de 30 questões de humanas e linguagens, vem melhor, sai melhor o negócio. Parece que aquele tempo de espera te permite aglutinar melhor as ideias. Essa estratégia A, aliás, a estratégia A sempre é a que eu vejo mais pessoas recomendando, tá? Aí você faz o rascunho da redação, faz mais 15 de linguagens, faz mais 15 de humanas, aí você vai estar cansado, aí tu passa limpo. Aí deixa as pedreiras, que são a pior de humanas e linguagens, lá pro final. Sabe? Então, essa é a proposta. Proposta B. Digamos que tu tá, meu Deus, muito nervoso. Ou tu pegou ali aquela proposta, velho, publicidade infantil, que nem foi, o que eu vou falar desse negócio? Aí tu tenta, lê os textos de apoio, tenta, mas não sai nada. E aí começa a vir aquelas, meu Deus, aquele branco, aquela coisa, a redação tem que ir rápido, meu Deus, essa prova não termina, eu tô calado, vou ter que voltar pro curso ano que vem, começa a ficar maluco, nem dá pra parar tudo, vai fazer questão de inglês e de espanhol. Porque essas questões, elas tendem a ser mais acessíveis na prova. Você provavelmente vai acertar, você provavelmente não vai ter muita dúvida se você se preparou direitinho. E aí vai dar uma calma. Aí você pode voltar e fazer seu brainstorm, que é o 3. Humanas, linguagens, rascunhos, humanas, linguagens, passar limpo, humanas, linguagens, tomara que dê tempo. E na estratégia C, que é a galera que quer já meter a caneta, que está acostumada a ler a proposta, fazer o brainstorm, já sai a redação e sai boa, até porque o ano inteiro tu fez isso daí quando tava fazendo redação, entendeu? Quem aí, quando tava fazendo redação, não, vou ler aqui a proposta, aí agora eu vou fazer umas questões, depois eu escrever minha redação. A gente não treina assim, né? A gente lê a proposta e faz a redação. Se deu bom pra ti, se a tua nota tá sempre alta, vai de ser, faz o brainstorm e já vai no rascunho. E aí depois, humanas, linguagens, aí você pode revisar um pouco esse rascunho. Humanas, linguagens, passa limpo, humanas, linguagens. Então é o que eu falei, sabe? Por que sempre começa com humanas para depois linguagens? Porque humanas dá mais ponto, sabe? E aí você vai alternando. Então qual é o mandamento? Não dá para fazer as 45 de uma prova. Tem que ir trocando. Mas a maneira como você vai trocando é essa daí. O quinto mandamento já estava aqui, sabe? Só coloquei ele como protocolar. No primeiro dia, comece com a proposta de redação, tá? Que é o que eu já falei ali. Leia os textos motivadores e aí, cara, escolhe uma daquelas estratégias. O melhor é conseguir fazer um simulado para ver com qual tu te adapta melhor. E a sexta é uma questão bem operacional. Quando passar respostas para a grade? Primeira coisa, quando tu tiver certeza numa questão que a resposta é letra E, escreve um E bem grande do lado. Quando tu tiver na dúvida entre duas, escreve, sei lá, um asterisco. Se tu não faz a menor ideia da questão, sabe? Escreve uma bolinha ali dizendo que tu pulou. Já vai codificando na lateral da prova. Por quê? Porque na hora de passar para a grade, o que vai acontecer? Se tá bem grandão que é a letra E, tu olha ali. Eu até acho que eu tenho um papel de simulado aqui, não tem? Aqui, ó. Eu tenho casualmente um simulado aqui, ó. Tu vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer na prática aqui, ó. Ah, tá vendo aí essa 49? Tu fez ela e ela é letra E. Então você vai, ó. Vou fazer. Você vai botar bem grande ali, ó. E. Além de marcar o E aqui, ó. Nem sei se é essa daqui, sabe? E aí, olha só. Na hora de preencher na grade 90 questões, se tu só deixou pequenininho, lá na letra E, tu vai ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Não cansa? Esse músculo aqui, cara, vai ficar cansado. Até porque esse músculo já tá assim desde que começou a prova. Então, se tu bota o E grandão, não cansa tanto para marcar. Parece bobagem, mas numa prova que exige muita resistência mental, faz diferença. Mas não era isso que eu queria falar. É muito normal, ao longo da nossa vida de estudos, sempre passar pra grade ser a última coisa. Mas, no Enem... Opa, voa minha caneta. Mas no Enem não dá, velho. No Enem não dá. No Enem não dá pra nos últimos 30 minutos... Ah, não, agora eu vou passar pra grade aí. Sem condições. Porque é muito tenso, é muito nervoso. E aí a chance de tu cometer um erro ali no final é maior.
Então o que os YouTubers sugerem? Duas coisas. Uma interessante e outra interessante, mas polêmica. Qual é a primeira? Quando no Enem, no quadro lá da sala de aula que tu estiver fazendo, tu não tem como levar o relógio, né? Então tu não tem como saber a hora, mas eles têm uns papeizinhos ali. E a cada 30 minutos arranca um papelzinho, tu sabe que tem 30 minutos a menos. Então quando tiver sobrando 2 papelzinhos, e sobrar 2 papelzinhos significa que falta 1 hora de prova pra fazer, nem sei onde é que tu vai estar na prova, tu vai parar tudo. E aí tu vai lá pra questão 1 do teu caderno de questões, tu vai pegar uma folhinha para ir uma por uma na grade. Então vai olhar a 1, vai fazer. A 2, vai fazer. A 3, vai fazer. E aí vai fazer. E aí vai fazendo. E aí tu vai preencher com 1 hora de prova. E aí óbvio que aquelas que tu não tem certeza, tu vai pular. Se tu escrever bem grande os símbolos, que nem eu falei, a chance de tu errar o preenchimento da grade é muito pequena. E aí você vai ficar ali 15 minutos preenchendo a grade. Se tu parar pra pensar, é uma forma de descanso mental até ficar 15 minutos preenchendo a grade. E aí a última meia hora, 40 minutos, você vai tirar, 35 minutos, você vai tirar pra tentar fazer questão difícil, que eu espero que sejam as que tu deixou pro final. E aí nos últimos minutos vai passar as difíceis pra grade, vai embora e vai rezar pra ter dado certo. Então essa é a estratégia mais clássica. A mais arriscada não. A que exige mais treino fez a questão. Tem certeza? Já marca. Nessa hora, quando eu falo, meu Deus, e se eu quiser mudar? Por isso que tem que ter muita prática, tem que ter treinado isso. Mas isso agiliza muito a resolução, o preenchimento da grade. Fez a questão, tem certeza que é essa? Já vai. Essa, muitos alunos, não, quando nunca fizeram, se sentem desconfortáveis. Mas os que arriscaram treinar, fazer isso, e deu certo para eles, vários não abrem mão dessa estratégia. Tá bem? Então, galera, esses são os 6 mandamentos de estratégia do Enem, aqueles que todos os alunos que passam, a maioria esmagadora dos que eu assisti, mandam o cara fazer. Respira antes de abrir o caderno para enganar o cérebro, para dar aquela acalmada e dissipar aquele nervosismo inicial. 2, sempre inicia com a pergunta para depois dar um bisu nas alternativas e aí ler o texto, isso vai agilizar. 3, pule as questões que não entendeu, elas devem ser difíceis e aí você tem que considerar a teoria de resposta ao item para não perder tempo com questões que vão te dar pouco ponto. 4, não faça as 45 de uma prova. Alterne 15 de uma, 15 da outra, 21, 20 da outra, 25 da uma, 25 da outra. 5, a primeira coisa que você vai fazer no primeiro dia é ler a proposta de redação. E 6, nunca passe na grade nos últimos 30 minutos.